Olá, muito boa tarde. Decorre no próximo domingo a Caminhada pela Vida em Aveiro, Lisboa e Porto, com o objetivo de afirmar no espaço público o direito à vida. Uma iniciativa que vai ser apresentada por António Pinheiro Torres neste programa. Antes, mostramos notícias que marcam a atualidade. A celebração dos fiéis defuntos, que hoje se assinala, recorda os que partiram e renova a esperança dos católicos na ressurreição. A Igreja Católica evoca hoje a memória dos fiéis defuntos. Um dia depois de assinalar a festa de Todos os Santos, as comunidades recolhem-se em oração e muitos visitam os cemitérios, enfrentando o tema decisivo na sua vivência de fé, como sublinha o Papa Francisco. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivirà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? È quello che Gesù ripete a ognuno di noi, ogni volta che la morte viene a strappare il tessuto della vita e degli affetti. Tutta la nostra esistenza si gioca qui, tra il versante della fede e il precipizio della paura. A comemoração de todos os fiéis defuntos começou pela mão de um abade de Cluny no ano de 1998, que determinou que em todos os mosteiros da sua ordem se fizesse, nesta data, a evocação dos que morreram, desde o princípio até ao fim do mundo. Um dia com lágrimas, marcado pela esperança. Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede è una porta che si spalanca completamente. Per chi dubita è uno spiraglio di luce che filtra da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia quando questa luce dell'incontro con Gesù ci illuminerà. O Papa Francisco assinala a data com uma missa no cemitério americano de Neptuno, em Roma. Simbolicamente, a cerimónia evoca a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial, decorrendo no local onde estão sepultados os soldados norte-americanos que caíram na campanha da Itália. Missionários a trabalhar com os imigrantes portugueses no continente europeu reuniram-se em Fátima. Os missionários portugueses a trabalhar nos vários países da Europa reuniram-se em Fátima para partilharem experiências e apontarem novos caminhos de esperança. Quando se celebra o centenário das aparições da Cova da Iria, estes missionários testemunham no local as vivências dos peregrinos e o impacto deste acontecimento nas comunidades migratórias. Este é um encontro que se realiza anualmente, geralmente preparado por um país de destino, e este ano resolvemos puxar para Portugal, por ser o centenário de Fátima, e isto foi uma ideia muito bem acolhida, porque muitos vivem a realidade de Fátima nos países de destino, mas como temos missionários que não são de nacionalidade portuguesa, desconhecem um bocadinho esta história, e portanto esta é a oportunidade de conhecerem no local aquilo que dinamiza, aquilo que dá vida às nossas comunidades. A comunidade portuguesa no Luxemburgo é considerável. Naquele país europeu, os missionários acompanham os imigrantes e ajudam a esbater os saudosismos próprios de quem vive fora do país. No Grão-Ducado, portanto, em meio milhão de habitantes, a comunidade portuguesa é composta por 140 mil efetivos. Também temos a comunidade cabo-verdiana, que atinge os 15 mil, de facto, membros. Está agora a chegar também um grupinho de Portugal, da Guiné-Bissau. Notamos uma chegada desde há 2 anos. Então, somos a maior comunidade imigrante no país, somos a maior comunidade católica do país e o nosso trabalho de missionários é de acompanhar. Os portugueses a viver na Europa integram-se com facilidade. Apesar de estarem longe do berço, são elogiados pela sua forma de estar. A migração dos portugueses para a Suíça já tem tradição, já tem muito tempo, décadas de anos que os portugueses estão na Suíça.
Tem alguns que são muito bem integrados, que são como os suíços. Acho que os portugueses na Suíça foi uma migração que foi bem aceita e bem... os suíços gostam dos portugueses na Suíça. Para que participem ativamente e também a Igreja do Luxemburgo possa criar espaços, momentos próprios, para que nós, fiéis à nossa tradição, possamos evangelizar este país que está num processo acelerado de secularização, e também a nível político de separação Igreja-Estado, onde nós queremos ser uma célula viva nesta transição que estamos a viver, de modo a que, pelo nosso modo de sermos crentes, pela nossa maneira de participarmos à Igreja, ser elementos dinamizadores de uma participação e, sobretudo, sermos ali sinais concretos desta Igreja que é universal. Os verbos acolher e integrar são realidades que os imigrantes portugueses colocam em prática nos vários países do continente europeu. Aos missionários compete ajudar nesta caminhada fora das suas terras natais. Temos realidades um tanto ou quanto diversas, mas penso que neste momento a palavra acolher é uma palavra que os portugueses entendem, sentem que foram acolhidos num país que lhes abriu as suas portas, que lhes permitiu uma vida que não podiam ter nem concretizar em Portugal, e o verbo acolher é um verbo que eles sabem pronunciar muito bem, não apenas com a boca, mas sobretudo com o coração. Eu escolhi vir para a Inglaterra e cheguei lá no dia 8 de setembro e fui bem recebido pela comunidade portuguesa, o que é uma das nossas marcas distintivas, é o acolhimento e a hospitalidade. Partilhas de experiências e diretivas para o futuro na pastoral com os imigrantes portugueses na Europa estiveram em destaque no encontro de missionários. Na região de Trás-os-Montes, no Planalto Mirandês, vai nascer o Mosteiro Trapista de Santa Maria. Na freguesia de Palassolo, concelho de Miranda do Douro, vai ser construído um mosteiro de monjas. O Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, surge do Mosteiro de Vitorquiano, em Itália, e pertence à Ordem Cisterciense da Estrita Observância, também conhecida como Trapista, e fundada em 1098. A apresentação que fazemos hoje daquilo que já não é só sonho, mas começa a ser realidade, o Mosteiro Trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, em Palassolo, é para nós um motivo de enorme alegria e uma marca histórica na espiritualidade cristã. A natureza e finalidade deste instituto monástico será integralmente orientado para a contemplação. As monjas dedicam-se ao culto divino, segundo a regra de São Bento, dentro do recinto do mosteiro. Outrora, este território transmontano teve também um mosteiro beneditino, em Castro de Avelange. 472 anos depois, e com a criação da Diocese de Miranda e hoje a Diocese de Bragança-Miranda, voltamos a ter um mosteiro no nosso território. E é a primeira vez que a Ordem Cisterciense da Estrita Observância vem para Portugal. É a primeira vez que um mosteiro trapista tem habitação no território di Santa Maria in Portogallo. C'è stata questa domanda da parte del Vescovo Cordeiro e quella ha subito suscitato una risposta positiva in comunità. Poi c'era il centenario delle apparizioni, tutto questo sono stati tutti dei segni che ci hanno portato qui. Os espaços para trabalho decorrem da determinação labora da regra. Em princípio, um mosteiro de cister deverá ser autossuficiente, quer ao nível da direta subsistência das monjas, quer num sentido economicamente mais lato. As irmãs vivem fundamentalmente a oração, é o centro da sua vida, mas também do seu trabalho. Sustentam-se por si mesmas no trabalho que realizam e por isso tantos hectares também à volta do mosteiro que serão cultivados. Estão a ser feitos os estudos, até já com a ajuda da UTAD e esperamos também com a ajuda do Instituto Politécnico de Bragança, para ver qual o tipo de culturas
que melhor se adequa àquele lugar e que possa servir também de um sustento para o mosteiro e de partilha para outras pessoas e para outros mosteiros. O terreno onde vai ser construído o mosteiro tem cerca de 30 hectares. Tradicionalmente, o trabalho das monjas situa-se na área agrícola e de afeiçoamento da natureza. No nosso caso, será um mosteiro de monjas que viverá da oração e viverá do seu trabalho agrícola e certamente também de algum artesanato, porque há sempre algumas que são mais especialistas em algumas artes e que pode ser uma forma também de dar a conhecer a espiritualidade e o mosteiro na rede mundial que já está estabelecida nos mosteiros da Ordem Cisterciense da Estrita Observância. A Diocese de Bragança-Miranda anunciou a construção de um mosteiro terapista nas terras de Miranda. Os primeiros passos estão dados. Nos próximos meses será lançada a primeira pedra. No dia 18 de novembro, Viseu acolhe o 4º Encontro Nacional de Leigos. Somos chamados a levar Deus ao mundo e levar o mundo a Deus. Normalmente o leigo tem algum receio de debater, por falta de conhecimento, por não estar esclarecido, por medo de se expor, enfim, são todas estas situações que muitas vezes estes momentos, estes encontros permitem realmente um melhor esclarecimento a toda a população e ao nosso mundo. Notícias que atualizamos permanentemente no portal informativo agência.eclésia.pt. Falamos agora com António Pinheiro Torres sobre a Caminhada pela Vida. Obrigado, António Pinheiro Torres, por estar neste programa. Acontece esta Caminhada pela Vida num momento em que não há propriamente, enfim, um debate público sobre a vida. Em todo caso, que urgência permanece para que o direito à vida seja afirmado no espaço público? Bem, a urgência existe na medida em que existe neste momento um edifício legislativo que põe gravemente em causa o valor da vida humana, seja a lei sobre o aborto, seja a lei sobre a procriação medicamente assistida e que consente na utilização de embriões para investigação científica, ou seja, a urgência está aí porque o edifício legislativo já existe. E já existe indiferença em relação a esse ambiente legislativo contrário à vida? Indiferença? Por vezes, sim. Quer dizer, por um lado, nós vemos uma parte da sociedade portuguesa que está empenhada em por um lado, denunciar a situação e, por outro, ocorrer àqueles momentos da vida das pessoas em que estes valores estão em causa, mas, ao mesmo tempo, nós constatamos que, na opinião pública, muitas vezes estes assuntos passam desapercebidos. O que me faz recordar, ontem, teve em Portugal um sobrevivente de Auschwitz, o Werner Reich, e que ele dizia, se você vir alguma coisa, se estiver a observar alguma coisa, manifeste-se. Porque se não se manifestar, vai acontecer uma coisa má e que lhe diz respeito a si também. E, portanto, foi um bom alerta e até um bom incentivo para nós para descermos à rua nesta caminhada pela vida. Que tem, então, que objetivos, essencialmente? Tem 3 grandes objetivos. O primeiro, afirmar o valor da vida humana. Afirmar como? Primeiro, pela própria presença das pessoas, novos, velhos, famílias, crianças, bebés, doentes, enfim, a própria presença das pessoas. Então, afirma o valor dessa vida e, por outro lado, pelas faixas, pelos cartazes, pelas bandeiras que levam e que faz com que na cidade seja um alerta para este valor da vida humana. Ao mesmo tempo também para dizer a quem nos governa, a quem decide, que largos setores da população não se identificam nesta tal ofensiva legislativa a que fazíamos referência há pouco. E, por fim, e concretamente, em relação à questão da eutanásia, que é um debate que está aí na sociedade portuguesa, sabemos que já existe um projeto de lei a propô-la no Parlamento e um outro que se encontra em discussão pública pelo país inteiro, é para, por um lado, dar as razões
em relação ao absurdo de que seria uma proposta que, para aliviar o sofrimento, é preciso matar a pessoa, mas também alertar a sociedade portuguesa para a necessidade do cuidado dos doentes, dos moribundos, das pessoas mais envelhecidas e que, de facto, há ainda muito por fazer para assistir a quem precisa. De que forma é que os movimentos pela vida e a Federação Portuguesa pela Vida acompanham, enfim, todo este processo legislativo sobre a eutanásia? Este processo legislativo é acompanhado em 2 ou 3 modos. O primeiro modo é através daquela petição Toda a Vida tem Dignidade, que nós apresentámos no Parlamento no ano passado e, portanto, o seguimento do processamento no Parlamento dessa mesma petição. E, aliás, já lá fomos chamados para dar as razões daquela petição e para ter uma conversa com os deputados que estão encarregues de a examinar. Esse é o primeiro modo. O segundo modo é organizando pelo país inteiro debates onde se possa falar sobre este assunto, alertar as consciências e, para isso, estamos sempre disponíveis a quem nos convidar para ir falar sobre isso. E depois, por outro lado, também nos meios de comunicação social, conforme somos solicitados, são os 3 grandes modos, digamos assim, de atuação. Mas há um 4º modo de atuação, que não é da Federação e que é da sociedade portuguesa e que é o modo mais bonito, que é mais bonito neste sentido, quer dizer, de uma outra dimensão mais humana e que é de cuidar de quem está doente, de acompanhar quem precisa, de ocorrer ao sofrimento do outro e que é feito, por um lado, nas misericórdias, nas unidades de cuidados paliativos e depois nos centros de idosos, em muitos sítios pelo país inteiro e esse é o modo que torna mais evidente que a eutanásia não é uma solução para os problemas do sofrimento. Que expectativas têm sobre o esclarecimento que pode ser feito e a mudança de consciências também das pessoas em torno dos debates que promove a Federação, mas que também estão em curso? Aquilo que constatamos é que cada vez que existe um debate sobre um determinado tema, cresce o conhecimento sobre ele. Porque, de facto, aquilo estar na praça pública faz com que as pessoas tenham atenção ao assunto e procurem razões e procurem saber porque é que defendem o que defendem ou o que é que pretendem defender. E por isso nós vemos, como aliás vimos nos processos referendários sobre o aborto, independentemente do resultado dos mesmos, que de facto a questão do aborto é hoje em dia uma questão mais conhecida na sociedade portuguesa do que era antes do debate existir. E, portanto, acontece da mesma maneira em todos estes temas de civilização. Na sua opinião, existe em todo caso o distanciamento da Assembleia da República, do processo da decisão legislativa das pessoas, enfim, e das convicções das pessoas? Quer dizer, isso parece-me que sim, até porque há vários indícios disso. Por exemplo, nós vendo as sondagens publicadas no Expresso com distância de 1 ano sobre esta questão da eutanásia, vemos que não apenas a posição favorável diminui francamente, como a posição desfavorável aumentou e, ao mesmo tempo, também cresce o número, que é muito interessante, daqueles que antes tinham uma resposta pronta e que hoje em dia não sabem ou não respondem. Ou seja, quer dizer que não há, de facto, na sociedade portuguesa, pelo menos por este indício muito prático, um consenso ou uma proposta da eutanásia. E depois existem todos aqueles que estão sensibilizados com as questões do Serviço Nacional de Saúde, de que não se desista da assistência aos idosos e a quem precisa. E, portanto, eu creio que na sociedade, se a Assembleia da República, por absurdo, decidisse nesse sentido, claramente iria contra o sentido da sociedade portuguesa e nós também pretendemos demonstrá-lo com esta descida à rua no dia 4 de novembro. E são, enfim, posições que estarão presentes nos discursos que serão feitos na Caminhada pela Vida e também em cartazes, etc. Não apenas, aliás, as pessoas são convidadas a trazer os seus cartazes, as suas faixas. Geralmente estas caminhadas são sempre uma grande festa, as pessoas cantam pelo caminho, encontram amigos e ao mesmo tempo até é muito curioso que é conforme se vai passando nas ruas, as pessoas perguntam porquê é que estás a fazer isto? Porquê é que desceste à rua? O que é que tu defendes? E portanto provoca um diálogo muito vivo e interessante. E essa é de facto uma das maneiras de participar e ao mesmo tempo, claro, com as intervenções que terão lugar, seja no início da caminhada, seja no fim, para dar razões e argumentos que depois, durante o ano, serão desenvolvidos nos debates. Nesta edição da Caminhada pela Vida tem essa novidade de ela acontecer em 3 cidades. É verdade. Nós tínhamos sempre a ideia de que a Caminhada pela Vida em Lisboa seria uma concentração nacional, mas de facto não é prático. Uma pessoa que esteja em Aveiro, que esteja no Porto, que esteja em Braga, pode, por causa de uma questão de amizade, deslocar-se até Lisboa, mas não é uma coisa que seja prática. E, portanto, o país inteiro foi desafiado a organizar Caminhadas pela Vida. Houve esta resposta do Porto e de Aveiro, e, portanto, é a primeira vez que se realizam noutros locais que não Lisboa, porque esta Lisboa já é a 6ª ou a 7ª edição, e, portanto, essa é uma novidade que também, ao mesmo tempo, reforça
esta necessidade e, ao mesmo tempo, a comprova de manifestar que o país não se identifica com estas propostas que estão na Assembleia da República. Todas acontecem neste dia 4 de novembro. É verdade. Eu vou tentar lembrar-me de cor, mas se não me engano, em Aveiro é às 16 horas, no Cais da Fonte Nova, junto ao Centro de Congressos. Em Lisboa e no Porto, ambas são às 15 horas. No Porto, no Terreiro da Sé, e em Lisboa, no Largo Camões. E todos os movimentos pró-vida estarão presentes e estão a dinamizar. Pró-vida e outras pessoas que não pertencem a estes movimentos, pessoas de diferentes confissões religiosas, outras sem confissões religiosas, porque este é um tema, de facto, que ultrapassa todas as fronteiras, porque é a fronteira da sensibilidade ao humano. A nossa civilização funda-se sobre o facto de que ninguém pode matar ninguém, ninguém pode tirar a vida a ninguém. E isto é sensível para todas as pessoas, independentemente da sua posição. E tem esses indicadores de presenças de pessoas de outras confissões religiosas? Isso temos, concretamente. Aliás, é bastante visível. Uma delas é da confissão evangélica, da confissão cristã evangélica, que um grupo de motares cristãos e que abre o cortejo, que é sempre uma coisa impossível e bonita de ver. Agora, independentemente de todo o outro sentido de estar na caminhada, só olhar para aqueles motares, avançar com aquelas motos é uma coisa impressionante e que vale a pena ver. Já agora o percurso aqui em Lisboa será feito? O percurso vai do Largo Camões ao Largo de São Bento, ou seja, fazemos toda a rua da Escola Politécnica, entramos no Rato e depois descemos a Rua de São Bento. Começamos no Largo Camões, que é um lugar simbólico de Lisboa e da nacionalidade, e depois terminamos no Largo de São Bento, uma vez que é em frente à Assembleia da República, onde, em última instância, é onde tudo isto se decide. E, portanto, nós vamos lá, digamos assim, para também nós participarmos no processo de decisão legislativa. E o ponto de partida, como disse há pouco o António Pinheiro Torres, em Aveiro, no Cais da Fonte Nova, não é? E no Porto, no Terreiro da Sé, tudo no dia 4 de novembro. Exatamente. António, muito obrigado por ter estado aqui no programa a apresentar esta iniciativa de defesa da vida que vai acontecer no dia 4 de novembro. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.